Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando esse vídeo, né, na sua madrugada aí, né? Você tava dormindo na aula de história, perdi, professor, só funciona de madrugada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula, tudo bem? Hoje vamos falar sobre La Fontaine Partie, Revolução Francesa, tá? Revolução Francesa que chacoalhou, sacudiu, balançou o coração, é só felicidade. Ai, Ivete, adoro Ivetinha. Então, sacudiu a Europa. Foi uma revolução que chacoalhou a Europa, o pessoal ficou besta e falou, caraca, mano, olha o que os caras fizeram. Mas seguinte, turma, não esqueçam, tá? Como eu falei para vocês quando eu dei a independência dos Estados Unidos, tá? Não esqueçam que a independência dos Estados Unidos, ela foi muito mais impactante na questão do... Tomou treliça de café, professor, também. A independência dos Estados Unidos, na ideologia, na ideia iluminista, ela foi muito mais, avançou muito mais. Né? Vocês vão perceber aqui na Revolução Francesa, quando acontecer a Revolução, o rei vai permanecer e a gente vai ver o porquê. Então, a independência dos Estados Unidos ela foi muito mais impactante na questão do iluminismo. Tá? Mas a Revolução Francesa, ela tem um protagonismo, né, maior porque aconteceu na Europa, né, que na época, no mundo ocidental, era o centro do mundo. Fala, Nicolas! Levantei a mão errada. Beleza. Então, na aula de hoje, vamos ver as causas da Revolução Francesa. Causa interna e causas externas, beleza? Então, bora lá, vamos para a aula, né? Simbora. Causas internas. A França, ela vivia a época do absolutismo do rei Luís XVI, tudo bem? Ora, nesse absolutismo do rei Luís XVI, o que acontece? Ele cobra impostos para custear sua corte e seus gastos pessoais, como nós vimos, né? O rei ele tinha aquela característica personalista, patrimonialista. Não existe algo que é público, existe o que é do rei. E os impostos é a mesma coisa. Se os impostos vão para o Estado, aqui no caso vai para o rei. E o rei então faz o uso desses impostos, desse dinheiro público, para vontades, questões pessoais, certo? Como que é dividida a sociedade francesa? Ela é dividida entre 3 estados que a gente vai falar, né? Entre o primeiro, segundo e terceiro estado. Eu não entendi sua pergunta, Marcos. Estados Unidos. A gente falou nas aulas anteriores. Tudo bem? Era dividido, então, entre 3 estados. O primeiro, o segundo e o terceiro. No primeiro e no segundo estado francês, estava a nobreza e o clero, tudo bem? O alto clero e a alta nobreza. Se a gente for ver, eram 500 mil habitantes e eles não pagavam impostos, tudo bem? Eles não pagavam impostos. Quem compunha o terceiro estado? O restante da população, o restante do povo, tá? Aqui, terceiro estado, burguesia mais povo, que no total eram 24 milhões e 500 mil habitantes, tá? E eram eles que sustentavam essa elite, sustentavam o primeiro e o segundo estado. Então, o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos, nobreza e clero não pagavam impostos. Quem pagava impostos? A burguesia e o povo. Por que eu dou destaque à burguesia? Porque se você for pensar, pô, professor, a burguesia está no povo, a burguesia é povo. Sim, mas eu separo a burguesia porque ela vai ser o setor do terceiro estado que vai liderar a revolução, que vai levar o restante da população para a guerra, para a luta. Tudo bem? Por isso que eu estou dando esse destaque. Tem aí um esqueminha. Ai, meu Deus, tem alguém fazendo pergunta para mim, eu não estou conseguindo abrir. Você tem aí um esqueminha mostrando essa pirâmide social. Primeiro, segundo, terceiro estado. Clero, nobreza. E percebam, né? O clero e a nobreza têm terras, cargos, prestígios, privilégios. Qual é o grande privilégio? A isenção fiscal no pagamento de impostos. Fala, Abrão. Professor, tem que copiar esse quadrado aqui também? Não, esse quadrado aí você não vai, senão a gente não vai ter aula, né? A gente não vai ficar aqui só nesse quadrado, né?
Então você pode tirar um print aí, não sei, tudo bem? Beleza? Como a aula ela reduziu, né, a quantidade de aula, né, o tempo, não dá, eu tô tentando passar tudo, mas às vezes não dá para você copiar tudo. Mas aí o que eu peço? Que você depois, à tarde, você, né, no seu caderno, você consiga copiar, entendeu? Beleza? Ou guarde os slides, né, bonitinho, imprime, enfim. Tudo bem? Beleza? Então aqui, você tem o primeiro e o segundo estado que possuem terras, cargos, são as pessoas que ficam próximas do rei, né? São as pessoas que vivem, trabalham para o rei, né, nos seus cargos, como a gente viu lá no começo do absolutismo, né, os fiscais, juízes, né, quem compõe aí nobreza, e o clero também tem um papel importante aí também. Enquanto que o terceiro estado, ali, ó, burguesia, camponeses e os sans-culottes, né? Quem são os sans-culottes? Relaxa, ali tem a explicação, mas mais para frente eu explico os sans-culottes para vocês, tudo bem? Beleza? Na próxima aula, se eu não me engano, eu consigo falar quem são esses sans-culottes e por que esse nome, tudo bem? Beleza? Então a sociedade francesa ela era dividida dessa forma. Uma forma bem absolutista, né? Sem mobilidade social, certo? Então, uma das causas internas de causar problemas, fazer com que a população fique brava com o rei, queira fazer um levante do rei. Essa vai ser uma das causas, tudo bem? Essa vantagem que o rei tinha, que a nobreza e o clero tinham em relação ao restante da população, tudo bem? Mesmo com tudo isso, turma, vou mudar de slide, tá? Mesmo com tudo isso, acredite se quiser, você tem 500 mil habitantes sustentados por, vou arredondar para cima, tá? Por 25 milhões de pessoas. Ora, mesmo assim, olha o que acontecia, próximo slide, dívidas da corte. Caramba. Desculpa, gente, peraí, bate-papo. Não, a história dos Estados Unidos continuou. Ficou o presidencialismo lá, Marco. Isso foi no século XVIII? Sim, Barrada, século XVIII, tá? Olha o que acontece. Você tem dívidas da corte. Você tem, então, 500 mil sendo sustentado por 25 milhões e esses 500 mil ainda fazem dívidas. Olha o absurdo que é na França em relação a isso, a esse tratamento, né? Ah, meu Deus, mais pergunta. Pera aí. Não, João. Não, elite é o exército. O rei aqui, ele que tem um exército. A elite não é o exército. Tudo bem? O rei, aqui você tem o rei, comandante do exército. Tudo bem? Beleza? Tá? E aí, turma? Tem a dívida da corte, e aí, para tentar resolver a questão da dívida dos impostos, o rei aumenta mais ainda os impostos. E aí, aumenta os impostos e as dívidas continuam crescendo. E por que isso acontece? Porque o rei gastava mais do que precisava e dava muitos privilégios à nobreza e o clero. E como acho que alguns já viram, eles davam festas, e grandes festas no Palácio de Versalhes, né? Aqui a imagem, né, do salão de festas, né? Aí o pessoal fica, né, assim, né? Toda aquela aí, festão, não sei o quê. No entanto, turma, esse era o começo da festa, né? Começo da festa, todo mundo ali é educado, né? Ó, senhora, vamos dançar? Sim, claro, vamos dançar. Pede a mão da donzela, aquelas coisas. Só que é o seguinte, quando chega de madrugada, toca o som, DJ! Não, próximo. Era assim, tinha limite. Tinha limite. Depois era todo mundo lá, ó. Era assim, entendeu? Beleza? A boquinha da garrafa.
A festa era assim, ó. Depois, chegava de madrugada, fio, vai que vai. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado, certo? Então, assim, eles abusavam, né? Abusavam do dinheiro do povo, né? Com essas festas que a em que você tinha, principalmente representantes da nobreza. O padrinho, professor. Segue o jogo. Bem, Ô, professor, oi. a minha irmã tá brava que ela tá aqui do meu lado, Ah, que você não fez essa dancinha na aula dela, com as músicas. ah. Não, tchau. Fala tchau pra sua irmã que agora é você. É, seguinte, além das dívidas então internas, né? O rei não consegue pagar todas as. Não, você tem uma dívida, você tem dívidas da corte, na verdade, né? A nobreza faz festa e vai aumentando as dívidas com o rei, e em vez do rei cobrar da nobreza, ele está cobrando do povo que paga imposto. Além disso, a França faz dívidas lá no exterior. Por quê? As festas, as viagens, as roupas são tão caras que a França ela não tem condições de cobrar os impostos de só o povo francês com os impostos conseguir o rei pagar essas dívidas. Então ele acaba pedindo empréstimos. Empréstimos para quem? Para a Inglaterra. É só não fazer festa, professor. Empréstimos. Você tem aí empréstimos com bancos. O outro slide? Ai, Rocha. Tá. Bem, o que acontece? Qual é o problema de eu fazer dívidas? Eu pedi empréstimo para a Inglaterra. Ali você viu no outro slide, já deu, né, Rocha? Foi. Ali você, o que acontece? Eu coloquei ali público contra privado. Por quê? Ora, o governo francês pede empréstimo para a Inglaterra. Presta atenção nisso aqui para você entender. O governo francês pede empréstimo para a Inglaterra. Então, o Estado francês, o governo francês tem dívidas com a Inglaterra. Certo? Mas esse dinheiro que agora a França pegou da Inglaterra, ela vai utilizar para o bem público? Não. Vai usar para o bem privado. Só que quem vai pagar essa dívida? Os impostos do povo. Mas quem vai usar esse dinheiro? A elite, nobreza e clero. Mas quem vai pagar? O povo. O empréstimo é feito em nome da França. Mas quem vai usar esse dinheiro vai ser somente o primeiro e segundo estado e o rei. Então, a questão do público e do privado. Eu estou utilizando o dinheiro do povo, eu estou obrigando o povo a pagar um empréstimo, dinheiro público, para sanar interesses privados da elite, da nobreza, do clero, do rei. Beleza? Certo? A dívida é de 5 milhões de libras, né? 5 milhões de libras. Sabe quanto que a França arrecadava no ano de impostos? Tá lá. 2 milhões e meio. Você tem uma falência, turma. Você tem uma falência da França. Tem uma falência da França. A França ia precisar pegar os impostos de 2 anos e não podia gastar com mais nada. 2 anos de impostos, de arrecadação de impostos para pagar todas as suas dívidas. Olha a situação que o rei francês se colocou. O povo francês. Olha a irresponsabilidade do rei, dos reis franceses, né? Porque não foi só Luís XVI, foi Luís XIV, Luís XV e Luís XVI, né? Os 3 Luís. Você vai ter a contínua exploração dos camponeses, do povo do campo, da cidade também, mas a maior parte da população francesa vive no campo, vive no mundo rural. Então, você ainda tem relações feudais, revolta e descontentamento contra o absolutismo, por causa das relações feudais. Aí você vai lembrar do ano passado. Lembra lá do senhor, né? O camponês. Lembra o senhor feudal cobrando impostos, altos impostos, e o camponês não conseguindo pagar? Então, isso continua na França, no mundo rural. A nobreza, ela tem nas suas mãos uma quantidade de camponeses tremenda e abusa de impostos, né, de cobrança de impostos sobre esses camponeses. Certo? E aí aqui tem umas imagens, né, de camponeses trabalhando na terra. Aqui você tem a representação do senhor feudal, né?
e os servos trabalhando. Mas por que os burgueses não decidiram parar de pagar os impostos? Então, Barrada, eles vão decidir. Eles vão fazer isso, tá? Calma. Cuidado, tá? O rei, Barrada, ele tem exército, ele tem juiz, todo tipo de controle está na mão dele. Então, assim, demorou muitos anos para a burguesia falar, meu, chega. Para o povo falar, chega. E aí é nesse momento, e é isso que nós vamos ver. Tudo bem? É isso que eu estou fazendo um acúmulo de coisas aqui. Né? O que vai provocar essa rebelião que a burguesia, junto com o povo, vai falar, chega, a gente não paga mais, a gente não aceita mais nada. Certo? É isso que eu vou explicar para você. E aqui você tem uma última imagem, né, também, aí camponeses também trabalhando, tá? Tira aí print que eu vou mudar. Vou para... Peraí, professor. Tá, tranquilo. Acho que eu não sei quanto tempo. Não, acho que dá tempo, espero, acho que sim. Espero. Dê tempo. Bem, ó, quando eu tiver... Tô deixando aí vocês, né, copiarem, mas quando eu der lá, faltando 10 minutos, aí eu vou precisar correr, tá? Que é o limite aí de tempo, tudo bem? Professor, naquela época não se utilizava do poder do parlamento? Tinha sim, a França, ela tinha algum tipo de parlamento, né? Mas nem era parlamento, era só a nobreza que participava das decisões. Lembra lá do Castelo de Versalhes, em que você tinha centenas de quartos? Lembra lá da Apostila 1 que tratava sobre isso? Então, era o rei com os nobres e faziam reunião com os nobres. Não existia um parlamento com representação popular, com representação dos camponeses, da burguesia. Não. Eram nobres e alguns representantes da igreja que tomavam as decisões. Na verdade, não que tomavam as decisões. Conversavam com o rei, davam conselhos para o rei e o rei tomava essa decisão. Certo? Beleza? Espero que tenha ficado claro essa relação público-privado aí, tudo bem? Da França fazer empréstimos em nome do povo francês, mas pegava esse empréstimo, tá aí, público, em nome do povo francês, em nome da nação francesa, mas era usada para interesses privados, interesses particulares. Festas, viagens, roupas, construções de castelos também, era muito utilizado o dinheiro público para isso. E aí vamos dizer assim, eu estou enchendo o barril de pólvora, né? Eu estou enchendo o barril de gasolina. Uma hora ele vai explodir. E qual vai ser essa hora, né? Vamos chegar lá. Os bailão da nobreza na época. Tocava o quê, professor? Beethoven? Como que é? Tocava o quê? Tipo... O que tocava? É. Ah, tá. Não era funk, tá? Óbvio que não. Você tinha uns estilos musicais medievais. Eu não vou saber te... É meio, tinha Era umas coisas de eletrônica ópera, né? medieval, eletrônica medieval. Você pode colocar no YouTube depois, né? Sei lá, músicas medievais. Aí você vai perceber. Tinha umas coisas mais lentas, mas também coisas um pouquinho mais agitadinhas. Tá? Professor, Mas nada que chegasse no funk hoje em dia. Também, Harry, valsa? Tinha valsa, Harry, mas tinha umas músicas mais animadinhas, assim, sabe? Mas, obviamente, que não era funk. O funk foi... Tocava Sérgio Reis. Tocava, Marco. Sim, isso. Né? Aí, no final, o pessoal ficava... Bum, né? Tocava o berrante no final. Né? Professor, Oi. desculpa sair toda hora aqui. É que meu notebook acabou de parar de funcionar. Tá bom, claro. Nem precisei tirar foto. Segurei. Copiei. Eles não tinham direito, Stephen fala, eles não tinham direitos, o povo básicos, por causa dos impostos. Ou tudo era interesse próprio do rei, ele gastava tudo em interesse próprio. Não, ele tentava fazer algum tipo de melhoria, tal, mas eu tô aqui generalizando para você, porque olha lá, olha o quanto que a França ela estava de dívida, Stephanie, 5 milhões. Né? Com uma grande parte desses 5 milhões
foi para manter a nobreza, manter privilégio da nobreza, do clero e benefícios do próprio rei, né? Gastos em reforma do próprio palácio, criação de palácios. Na maior parte do tempo era dinheiro para ele ou para a elite, né? Para a nobreza e para o clero, para o primeiro e segundo estado. Tudo bem? Bem, gente, bora lá para o próximo slide, que aí aqui são as causas internas, né? A conclusão tá aí, né? 5 milhões, a dívida de 5 milhões, a receita é de 2,5 milhões. Então, a França, ela tem uma dívida que equivale a 2 anos de arrecadação de impostos, tá? Bora para as causas externas, tudo bem? As causas externas. Nesse meio período que a gente tratou sobre a independência dos Estados Unidos, nós vimos 2 guerras em que a França participou. A primeira, a Guerra dos 7 Anos, né? A França participa da Guerra dos 7 Anos, foi realizada por Luís XV, então o rei Luís XV, e essa guerra, ela foi desastrosa para a França. Desastrosa, porque a França saiu derrotada. E assim, ela tem gastos com guerra, armas, transporte, roupa, alimento do seu exército, tem esses gastos, para perder. Para perder. Sai derrotada, né? Desastrosa do ponto de vista econômico para a França, mas também do ponto de vista moral, né? A França perdeu para sua maior rival, a Guerra dos 7 Anos, que foi para a Inglaterra. E isso cria um sentimento de revanche para os franceses, né? Falando, perdemos a Guerra dos 7 Anos. Caramba, mano, que saco, né? Pô, tá louco. 2 participantes levantaram as mãos. O iPad, fala aí, iPad. Acho que é o Góis. É você, Góis? Professor, desculpa, eu levantei a mão aqui sem querer. Beleza. Desculpa. Aí tem o Gabriel. Fala, Brão. Mas, professor, se eles eram rivais, por que a França, ela fez lá os negócios com o Banco da Inglaterra lá, empréstimo do Banco da Inglaterra? Boa pergunta. Elas têm rivalidades, tiveram rivalidades de guerra, né? Perceba, a Guerra dos 7 Anos é 1757, Revolução Francesa 1789. Uma coisa é o governo britânico, uma coisa é o banqueiro britânico, beleza? Então, pedir empréstimo no banco, não era banco do governo inglês, era um banco privado, que emprestava dinheiro e tinha dinheiro para isso. Mãe, meu banquinho quebrou. Acho que deve ter sido aí. Bem, bora lá. Seguindo. E aí o que acontece? A França, ela quer uma revanche, né? Porque perdeu a Guerra dos 7 Anos. Aonde que a França ela vai se meter? A França, mesmo com toda a dívida, vai se meter na independência dos Estados Unidos. Nossa, e a França ela vai lutar do lado das 13 colônias. E por quê? Ora, pelo simples fato de ver a Inglaterra perdendo um território seu, perdendo uma colônia. Então a França... 7 anos brigando para no fim perder. Isso é mó chato, né? Ô, Nicolas, você falou comigo? Ou estava aberto o seu som e você não percebeu? Não, estava aberto. Ah, tá. Beleza. Então, assim, o que acontece? Professor, uma pergunta. Diga. Se a França invadiu as 13 colônias dos Estados Unidos, eles vão meio que guerrear os Estados Unidos contra a França ou não? Não. Aqui são 2 guerras diferentes. A Guerra dos 7 Anos é a guerra entre Inglaterra e a França, né, em que os ingleses treinaram os estadunidenses, né, os colonos, para bater na França. Beleza, venceram. A independência dos Estados Unidos, agora os franceses vão lutar do lado dos Estados Unidos, apoiando os Estados Unidos contra a Inglaterra. Tudo bem? Entendi. Obrigado, professor. Imagina, tá bom? E aí o que acontece? A França vai lutar, tem que atravessar de novo o Atlântico, levar exército, tropas, comida, ferramenta, levar tudo. Isso vai vai aumentar ainda mais a crise econômica da França. Né? Mais ainda, porque você tem maiores gastos ainda por causa dessa guerra. Só que o que acontece? Quando os franceses, ao lado dos estadunidenses, vencem a guerra, fala, caramba, beleza, é nóis, aí o francês olha para os estadunidenses e fala, e aí,
Quem vai ser o seu rei? Quem é que vai ser rei? Aí o estadunidense fala, oxe, cheiromeia, francês? Tá comendo queijo estragado? Aqui a gente não vai ter rei não, velho. Aqui a gente vai escolher um presidente com voto popular. Imagina o francês vendo isso. Imagina o francês vendo... Ajudei os caras Tipo, fala, assim, peraí, vocês não vão ter rei? Aí o estadunidense, não, francês, a gente não vai ter rei. A gente vai ter um presidente, esse presidente, ele vai ficar até um determinado tempo no poder, e se a gente não gostar dele, a gente tira ele do poder. Imagina a cara do francês, tipo... tá, vocês escolhem, vocês tiram... Então, o que eu quero dizer com isso? Com o exército francês vendo a independência dos Estados Unidos, eles vão ver na prática as ideias iluministas, aumentando a crítica ao absolutismo de Luís XVI. O exército, isso aqui é fundamental, coloquei em destaque, o exército francês é influenciado pelo que ocorre nos Estados Unidos. Nem preciso dizer o que vai acontecer mais para frente, né? O exército francês começa a se incomodar com o autoritarismo de Luís XVI. O exército francês, ele vê a possibilidade de eu ter um governo. É possível, os Estados Unidos mostrou isso. É possível ter um governo escolhido pelo povo e esse cara ser rotativo. Sai um presidente, entra outro, sai um presidente, entra outro e assim por diante. Em que a população tem voz. Certo? Para finalizar esse slide, o custo dessa guerra da independência dos Estados Unidos, mais de 7 anos, são só mais 2 milhões de libras. Olha o desastre econômico francês. E quem é que vai ter que pagar essas dívidas? O povo, a burguesia, os camponeses, todo o terceiro estado. Eles já estão tudo sem dinheiro, ainda quer entrar no meio da guerra. Exato. Para finalizar, o último slide. Vou mudar de slide, tá, gente? Faltam 6 minutos, tá bom? Não! Eu vou precisar... Tira uma foto aí, não sei, tá? Deixa eu ver o bate-papo aqui. João. Boa recordação. Isso aí mesmo. Gostei. Nossa, parabéns. Isso mesmo. Tá? Beleza, turma? Vamos mudar de slide que vai ser o último slide, tá? Eu tenho mais 5 minutos e meio para poder falar. Tira aí um print da tela. Vou para o próximo slide. O que vai acontecer na França nos anos anteriores à Revolução Francesa? Né? Vou mudar, gente. 1, 2, 3 e mudei. O que vai acontecer? Aqui já não são mais causas externas, né? São causas internas aqui, na verdade, né? Causas internas. Né? O que vai anteceder a Revolução Francesa? Você vai ter a Grande Fome em 1787 a 1789. 1789 é o ano da Revolução. O que acontece com a Grande Fome? Você tem um grande período de estiagens. O que é estiagem? De seca, um rigoroso inverno também, porque a Revolução aconteceu né? Você tem aí o final do ano, que lá na Europa é frio, né? Você teve então um grande inverno aí que prejudicou a plantação de trigo, por exemplo, o pão, o básico, ou os alimentos básicos da cultura francesa, uva, queijo e pão, né? A uva ele faz o vinho. Você tem a quebra da produção agrícola, né? Principalmente a de trigo. E aí quando você tem muito produto, gente, quer dizer, desculpa, quando você tem pouco produto e muita gente procurando, o que acontece com o preço dele? Tem pouco produto e muita gente procurando, o que acontece? Aumenta, né? O que aconteceu com o álcool em gel? O que aconteceu com as máscaras, né? Nesse período de pandemia que a gente está vivendo, né? Muito bem, Rocha, aumenta. Ora, então você tem uma elevação nos preços de gêneros alimentícios, o pão. E aí, turma, chegou ao absurdo de... Sabe quanto que era pago um mês de salário? Então, o salário de um mês era pago com um pão. Que horrível. Um pão. Olha a miséria francesa. Olha a miséria que a França chegou. Quando eu falo um pão, não é o pãozinho francês não, tá? É aquele pão mais grandão, aquele meio que a gente chama de pão italiano, tá? Só pra você ter ideia. Não é aquele pãozinho francês, era o pão grandão que você compra
Quem viajou aí, quem já foi no frango assado na estrada aí, voltando de viagem, é aquele pão, tá bom? Então é um pão grandão, mas assim, para um mês, Que é deles mesmo não usa. né? Complicado, né? Um mês, um pão de salário. Mas se eu disser para você que nada disso foi o fator que explode a Revolução Francesa. Nenhum desses motivos foi o fator que explodiu. Eu enchi aqui o barril de gasolina, o barril de pólvora. Mas qual é a fagulha? Nenhum desses motivos foi a fagulha. Aí você fala, quê? What? Como assim, mano? Pô, um pão? Um mês de salário? E os caras não fizeram a revolução? Não. Falta faísca. Falta faísca para esse barril de pólvora, esse barril de gasolina explodir. Tá faltando uma pequena labareda. Faísca. Sabe o que é faísca? Para botar fogo em tudo. Para botar fogo no parquinho. Qual vai ser essa faísca? Tchau. Próxima aula, tá bom? Chega. Não! Acabou. Ah, não. Acabou. Não. Acabou. Tchau, Você Flor. não ganha Você tá a vida. zoando? Você deixa todo mundo curioso. Qual vai ser a faísca para fazer os franceses explodir no barril, né? Pesquisar no YouTube. Veremos no próximo Pesquisa. Também. Falou. Veremos no próximo. Fofoqueiro no Valeu, meio. Flor. Quem terminou aí, ó, pode ir embora. Falou, professor. Tchau. Tchau, Tchau, Flor. professor. Tchau. Pra ajudar a Ficar com você. Até algum dia. Au revoir. Professor, Au revoir, mon amour. Au revoir. Arrivederci. falou, tchau. Eu vou voar, tchau. Eu vou voar. Tchau. Chega. Acabou. Ó, tem 1 minuto e meio. Se ninguém tiver pergunta, pode ir embora. Vai curtir. Entra aí Isso, debaixo. só vou terminar de copiar. Entra debaixo aí do seu cobertor. Ah, o professor não falou Professor, a você faísca. jogou lição no coma? O que é? Professor, você jogou lição dentro do coma na barra de tarefas? Não. Tá, obrigado. De nada. Professor, fala pra gente que a gente é os últimos a ficar, vai. Verdade, verdade. Não. Nossa. Não. Segredo, a gente não vai contar pra É ninguém. injusto com os outros. Tchau. Não é não, não é não, não é não, não é não. A gente conta pros outros depois. Não, é a surpresa. Dá um beijo no Bartolomeu. Dou sim. Ah, vamos ter que esperar até sexta-feira. Isso faz a gente não passar. Sexta-feira. Friday. Menos de 1 minuto. gente. Isso é horrível, professor. Chega. Tchau. Cansei de vocês. Nossa. Vou entrar na sala Falou, do primeiro professor. ano de novo. Semana que Entrar na vem. sala do primeiro ano. Falou. Tchau. Beijo. Falou, professor. Cuidem. Lavem as mãos. Tchau, professor. Tchau.